Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje nós estamos mais uma vez desvendando o Atos, depois de uma semana sem vídeo, né? Mas estava muito corrido. Então, hoje nós estamos desvendando o Atos. Estamos em Atos, capítulo de número 20. E aprenderemos algumas lições juntamente com Paulo de Tarso. Então, bora pro vídeo. Bem, no capítulo 19, a gente percebeu que termina com aquela cena do teatro, que Paulo estava sendo ameaçado. E tava tendo um alvoroço todo e acabou aquele alvoroço. Então, depois daquilo, Paulo passa por diversas cidades. Macedônia, Grécia, Síria, Macedônia de novo. Aí ele foi para a Ásia. Então, foi para muitos lugares, cidades anunciando o Evangelho de Cristo. E ele parou em uma cidade que era Troade. E lá aconteceu um negócio que todo mundo conhece. E ele ficou em Troade com o povo, ficaram junto com os discípulos, né, para partir o pão, acredito que como era a ceia, vamos dizer assim. E ele ia partir no dia seguinte. Então, vamos supor que hoje é sexta que eu tô gravando o vídeo, né? Vou postar hoje também. E ele ia partir amanhã, sábado. Um exemplo só, tá? E ele começou a pregar, e acabou que a pregação dele começou e se estendeu até a meia-noite. E aconteceu aquela famosa história que o Eutico estava na janela e pela pregação de Paulo, né, ser longa, ele acabou dormindo na janela. E aí nós podemos extrair várias lições, né, mas não vou falar sobre isso, eu quero só contextualizar que aconteceu a situação. Ele estava na janela, dormiu com a longo discurso de Paulo e caiu e foi achado morto. Só que aí aconteceu que Paulo parou, né, o seu discurso e foi até o homem que tinha o Eutico, né, e abraçou ele, se inclinou sobre ele e falou, não, ele tá vivo. E continuou a partir do pão, conversar, né. E quando chegaram no outro dia, trouxeram para ele o jovem vivo. Então, de fato, encontraram ele morto, mas Paulo falou que ele estava vivo e depois trouxeram ele realmente com vida. Glória a Deus por isso, né? Bem, depois disso ele foi para outra cidade, para Assos. Depois ele foi para Mitilene. Depois ele foi para Quios e chegou a Samos. Depois ele foi para Mileto, que aí começa a outra história. Porque ali era um destino que ele queria passar. E ele tentou fazer isso de uma forma mais rápida possível, porque no dia do Pentecostes ele queria estar em Jerusalém. Aí quando ele estava lá em Mileto, ele mandou alguém para Éfeso. E enquanto ele mandava alguém para Éfeso, ele estava aqui na Ásia ainda, né? E ele foi ensinar algumas coisas, foi falar algumas coisas para o pessoal que estava lá. E eu vou falar um pouquinho delas para vocês. Paulo fala da conduta dele, ó. E assim foi a minha conduta entre vós, versículo 18, né? 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações. Ó, no 20. Eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente de casa em casa, testificando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora estou indo para Jerusalém. E ele estava, como eu falei, né? Ele estava querendo chegar em Jerusalém no dia do Pentecostes, por imposição do Espírito. Então Paulo era submisso ao Espírito. Ele fazia o que o Espírito mandava, não vivia da forma que ele queria. E o Espírito, a gente vai ver que já tinha testificado para ele que ele passaria por prisões e aflições. Mas mesmo assim, ele não se negou aí, ele foi. Mesmo sabendo diante de tudo isso que ele ia passar. Será que se o Espírito Santo olhasse pra gente e falasse, você vai ser preso e você vai padecer na cidade que eu tô mandando você ir? Será que a gente iria? Paulo foi, com a cara e com a coragem. E ele ainda falou, mas nenhuma dessas coisas me comove. Nem valorizo minha vida para mim mesmo. Ou seja, ele não valorizava a vida dele para viver os próprios prazeres ou as próprias necessidades dele.
ele queria satisfazer a Cristo e aquilo que Cristo mandou ele fazer. A gente vai ver isso mais pra frente, ó. Mas uma das coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir a alegria da minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do evangelho da graça de Deus. Então, a alegria de Paulo, a vida de Paulo, para ele só seria algo certo, bom, vamos dizer assim, se ele vivesse para testificar do evangelho de Cristo. E não é todo mundo que está disposto a isso, e eu estou incluso, né? Não, às vezes a gente não está disposto a sofrer, a viver inteiramente para Cristo, mas que nós possamos ser mudados por essa palavra e venhamos realmente viver para Cristo. E ele ainda falou, no versículo 26, eu vos declaro que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Então, a partir do momento que a gente não fala do amor de Cristo, a gente retém, a nossa mão fica suja de sangue. Porque, por exemplo, imagina que você encontrou uma pessoa e essa era a única oportunidade que essa pessoa ia ter de conhecer a Cristo. E você não falou. Aí o dia seguinte a pessoa morre. O sangue dessa pessoa, acredito que está nas tuas mãos, porque você não anunciou a Cristo para ela. Então, anuncie para que as suas mãos possam ser encontradas limpas e para que você tenha almas a apresentar no grande dia do juízo. Bem, aqui ele também fala que era o povo cuidar deles mesmos, porque haveria de aparecer pessoas, né, que tentariam perverter o evangelho. Exatamente. Se naquela época existia, imagine hoje. Ó, porque eu sei, versículo 29, que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E trariam lobos para destruir o rebanho de Cristo. Mas Paulo já estava alertando a eles para tomarem cuidado. E também ele ainda é mais direto. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Então, do próprio meio do povo, né, se levantaria quem estaria contra o evangelho. Mas Paulo nos exorta a permanecer firme. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós noite e dia com lágrimas. Paulo sempre avisava antes de acontecer para eles ficarem espertos. Ele ainda continua algumas instruções falando, de nenhum homem cobiceia a prata, o ouro ou a veste. Então, não cobiceis nada do outro. E ele relembra as palavras de Jesus que disse, né? É mais abençoado dar do que receber. Então, se Jesus falou isso, Paulo confirmou, com certeza. É muito mais abençoado dar às pessoas do que receber. E depois de ter falado tudo isso, ele se ajoelhou e orou com todos eles. E todos choravam muito pela partida de Paulo, que não voltaria mais, né? Como ele havia dito que iria para Jerusalém e não voltaria a encontrar eles novamente. E todos ficaram muito tristes, choraram e beijavam a Paulo. E eles acompanharam Paulo até o navio. E assim a gente encerra o capítulo 20, com a despedida de Paulo. Então podemos aprender. Existirão lobos no meio dos cristãos que tentarão perverter tudo aquilo que foi ensinado. Nós temos que viver inteiramente para Cristo, igual Paulo, obedecendo tudo que o Espírito Santo mandar, mesmo que seja difícil, mesmo que passamos por dificuldades e aflições. E a última lição que o próprio Jesus disse, Paulo confirma aqui, é mais abençoado dar do que receber. Então não cobeceis as coisas dos outros, mas seja grato a Deus por tudo que você já tem. É isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.